Olá, makers! Bem-vindo ao Maker Day Brasil 2020, a oficina de prototipagem de cidades inteligentes e sustentáveis com Arduino, nome enorme, né? Na verdade, eu vou explicar cada pedacinho desse nome gigante para que tudo faça sentido para vocês. É uma oficina mão na massa, focada em quem ainda não tem muita experiência com Arduino, para você ir aprendendo aos pouquinhos a usar sensores, atuadores, a eletrônica bem básica e a programação básica do Arduino, usando o programa MBlock, que é uma forma mais simples da gente escrever os programas para o microcontrolador Arduino. Bom, meu nome é Lucas e eu sou apaixonado por prototipagem, certo? É, tem um estudioso do MIT que diz que prototipar é pensar com as mãos. Um protótipo não precisa ser eletrônico, não precisa ser digital, ele pode ser desde uma maquete com carrinhos para testar posicionamento de vagas, por exemplo, num condomínio, como vocês estão vendo essa primeira maquete, como pode ser uma construção eletrônica um pouco mais complexa, mas que você vai testar antes de construir. Porque a ideia é, eu não vou construir todos esses prédios, construir o estacionamento, alugar um monte de carros para depois não funcionar. Eu preciso testar primeiro. Idem fazer, por exemplo, um circuito elétrico. Você mandar imprimir uma placa de silício, soldar todos os componentes, e soldar é trabalhosinho, porque é um trabalho delicado, é um trabalho de precisão, e você gasta dias e dias fazendo isso, e aí, de repente, o seu circuito não funciona, ou a sua ideia não resolve o problema. Então, a ideia de prototipar é essa, é a gente pensar com as mãos, é a gente testar tudo, é a gente também fazer isso sem grandes prejuízos, sem gerar muito lixo, sem gerar muito desperdício. Esse ano nós estamos focando nas cidades sustentáveis, e como nós estamos falando de Arduino, de internet das coisas, nós estamos pensando em cidades inteligentes e sustentáveis. O que são cidades inteligentes? Cidades inteligentes são cidades onde as coisas são conectadas, certo? Não precisa necessariamente ser um sistema eletrônico, automático, robotizado, por mais que possa. Por exemplo, nessa figura nós temos um poste inteligente que está conectado à internet, que está conectado a plataformas de segurança, né, as plataformas de compra, as residências e a sistemas de reciclagem, a administração predial, a parte de monitoramento de trânsito e de segurança pública, a rede de água e todo o trânsito. Então, tudo isso conectado significa que eu tenho como saber que sinais de trânsito precisam ficar abertos e fechados em que horas, em que momentos do dia o sinal pode ficar aberto mais tempo ou menos tempo. Eu posso automatizar o ligar e o desligar das minhas luzes de acordo com o horário do dia e a necessidade de luminosidade. Eu posso ter lixeiras que avisam quando elas estão cheias, para que o recolhimento seja feito no momento mais apropriado. E se eu tiver isso interligado, por exemplo, com sinais de trânsito e monitoramento de trânsito, eu tenho como saber também qual é o melhor horário para o caminhão de lixo passar e buscar. E esse caminhão de lixo pode ser automatizado, pode andar sozinho ou não. Pode ser um caminhão de lixo convencional, como a gente tem aqui, pelo menos em Recife, em que ainda tem trabalhadores, um motorista e alguns profissionais que catam, que recolhem o lixo e colocam no caminhão. Isso também pode indicar, por exemplo, se o tipo de lixo é reciclável ou não e chamar o caminhão apropriado. Se o caminhão do lixão, que leva para os aterros, para os lixões, para as centrais de tratamento de lixo, ou para as centrais de reciclagem. Tudo isso hoje é permitido graças à tecnologia, né? A comunicação, de uma forma geral, é sempre tecnológica, usando a internet, mas em cada ponto desses existem também peças de tecnologia que nós chamamos de microcontroladores. E a gente vai chegar nos Arduinos já já. Mas antes da gente pegar no Arduino para resolver um problema, a gente primeiro precisa saber que problema nós queremos resolver
e qual a solução que a gente vai dar. Eu, particularmente, eh, me preocupo bastante com a situação hoje de consumo de energia elétrica e de combustíveis fósseis. Então, eu me preocupo muito com economizar energia. Para isso, eu vou montar um poste inteligente que liga a luz quando a luminosidade diminui e que desliga quando a luminosidade volta pela manhã, certo? Dessa forma, economizando o máximo de energia possível, mantendo a rua sempre iluminada e segura. O problema que vocês querem resolver, ou a solução que vocês vão inventar, não precisa ser igual ao meu, certo? Vocês podem se inspirar no meu, vocês podem até dar uma copiadinha no meu, né? Fazer assim, só a nível de tutorial e de aprendizado, para a partir dele você criar uma solução maior ou diferente para outros problemas urbanos. Para isso, a gente vai usar essa plaquinha aqui, que eu coloquei uma foto grande, que é o Arduino. O Arduino ele é um microcontrolador, certo? E ele é um microcontrolador tanto digital quanto analógico. O que é que isso significa? Significa que eu posso trabalhar com sensores e atuadores digitais ou analógicos. Também não ajudou, Lucas. Agora, eu acho que agora vai. Os sensores analógicos, certo? Eles captam alguma coisa do mundo real, por exemplo, sons, luz, e eles transformam isso num número para o computador. Em geral, esse número vai de 0 a 1000 ou 0 a 500, a depender das escalas, certo? Luminosidade, em geral, vai de 0 a 1000, som vai de 0 a 600, e aí você tem como mapear esses valores, por exemplo, aqui na minha cidade, se eu tiver 250 sendo lido num sensor de luz, significa que está escuro. Então, aí eu tenho que ligar a luz. Quando passa de 250, já vai ficando clarinho. E se passar, por exemplo, de 700, significa que está muito claro. E talvez a gente precise até colocar uma sombra, ou talvez a gente precise, por exemplo, se vocês lembrarem os estádios da Copa, aqueles estádios que fecham quando começa a chover, você também poderia fechar se tivesse uma quantidade excessiva de luz, uma quantidade de sol que as pessoas estivessem passando mal, por exemplo, porque está quente demais. Já os sensores digitais, eles só sentem se existe ou se não existe o que a gente chama de sinal, que é basicamente energia elétrica, pessoal. Então, assim, um LED, por exemplo, ele só fica ligado ou desligado. Um buzzer ou sai som ou não sai som, certo? Alguns motores, por exemplo, eles lidam com motor, por exemplo, de cancela, daquelas de entrada de supermercado, sabe? Que deixa o carro entrar ou não. Aquilo ali também pode ser um sinal digital, em que 0 ela fica fechada e o 1 ela fica ligada. A gente de informática chama muito os sinais de 0 e 1. Mas no programa, no MBlock, vocês vão ver que o programa chama do sinal sendo high ou alto e low ou baixo, certo? Então, nessa parte de cima do Arduino são onde tem os pinos, né, que a gente chama digitais. Esses pinos digitais, eles podem tanto ser para sensores, ou seja, capturar o sinal de um sensor e ler e poder fazer alguma coisa com essa informação, ou também para controlar um atuador. Um atuador é como um LED ou como um buzzer, que quando você usa esse sinal, quando você coloca o sinal ou tira o sinal, ele muda o estado que ele está. Ou seja, eu posso ligar ou desligar o LED, eu posso acionar ou não acionar o som. Aqui embaixo, né, ou de lado, se você estiver segurando o Arduino em outra posição, são os pinos analógicos. Eles também servem tanto para leitura quanto para a atuação. Ou seja, eu posso usar atuadores analógicos, como os motores elétricos, em que o número vai ser a velocidade que o motor gira. Eu posso usar também atuadores diferentes, como geradores de temperatura, né? Resistências que criam temperatura, que aumentam ou diminuem a temperatura do ambiente, como aquecedores ou resfriadores, certo? E aí também temos essa parte aqui que está marcada aí como Power nesse Arduino, mas nem todo Arduino vem com isso escrito. Mas essa parte que tem 3.3V, 5V
E esses GNDs, elas são as fontes e saídas de energia do seu circuito, né? Você vai montar o circuito ele tem que geralmente começar por uma saída de energia, que pode ser um pino analógico, um pino digital, ou um desses pinos de força, ou 3.3 ou 5 volts, mas o circuito tem que terminar num GND. Se vocês repararem direitinho, tem um GND aqui em cima também, né, que é bastante usado com os pinos digitais. Aí é só uma questão de praticidade, eles botarem um para o outro lado para ficar mais fácil na hora de conectar os nossos fios. A gente também vai usar uma protoboard, certo? E tanto o Arduino quanto a protoboard eu também vou mostrar para vocês no vídeo na bancada, o objeto mesmo nas minhas mãos, para vocês verem como é que eu manipulo esses objetos, certo? Mas por hora eu só preciso explicar que a protoboard ela serve para a gente prototipar circuitos eletrônicos. Como eu disse antes, para a gente não ter que imprimir o circuito, soldar tudo, gastar tempo, dinheiro e depois não dar certo, a gente testa primeiro na protoboard. Para facilitar, a protoboard faz o seguinte, ela faz com que todos os pinos aqui em azul estejam conectados e é bastante aconselhável que a gente use isso como o negativo do nosso circuito, ou seja, a gente vai ligar ou essa barra azul de cima ou a barra azul de baixo no GND do Arduino, para que a energia possa sair por ele. E o mesmo acontece com essas barras vermelhas, em que normalmente a gente usa para alimentar o circuito, ou seja, a gente vai colocar ou ali naquele 3.3 volts ou naquela barrinha de 5 volts. Essas barras do meio já funcionam de uma forma um pouco diferente. Elas são agrupadas de 5 e 5. Então essas 5 verdinhas estão conectadas, essas 5 roxinhas estão conectadas, essas 5 cor-de-rosa estão conectadas. Usando isso é que a gente consegue conectar é, vários dispositivos, por exemplo, no mesmo ponto. A gente vai usar isso, por exemplo, para botar resistências conectadas a LEDs, né? E a gente também vai usar isso para conectar, às vezes, por exemplo, o jumper do ground a um LED que está ligado ao sensor e também está ligado a um outro jumper que vai para o digital para ele poder ler. Eita, Lucas, complicou a minha vida agora. Você falou e complicou tudo. Pessoal, não se aperreiem. Esse exemplo vai estar lá no vídeo de montagem de circuito do sensor de luz. Vocês vão lembrar. Quando eu montar, vocês vão lembrar do que eu acabei de falar aqui, né, nessa parte da protoboard, em que você vai ligar 3 coisas na mesma coluninha para que elas fiquem conectadas juntinho. E no vídeo lá eu também explico por que a gente faz isso, tá certo? Então, vamos adiantando. Então, já que temos sensores, já que temos atuadores, o que a gente pode prototipar? O que esses sensores e atuadores podem representar, certo, do mundo real? Então, algumas sugestões. Por exemplo, os LEDs, que podem ser vermelhos, como esse que eu coloquei, mas pode ser azul, pode ser verde, pode ser amarelo, pode ser branco. Eles podem representar o poste, por exemplo, que eu vou fazer, luz, né? Uma coisa bem óbvia, né? Uma luz representando uma luz. Você pode ter 3 LEDs e fazer um sinal de trânsito e ligar um ou outro de acordo com a lógica que você criar. E LEDs também podem ser alertas, né? Por exemplo, se eu não criar um aplicativo, eu quero que meu Arduino interagisse com um aplicativo de celular, gerando um alerta, por exemplo, para a empresa de reciclagem quando o lixo tivesse cheio, o lixo reciclável tivesse cheio. Para não ter que criar todo o aplicativo só para testar, eu coloco um LED, certo? Que indicaria que, nesse momento da lógica do meu protótipo, certo? Né, quando você vê esse LED aqui ligando, significa que o meu sistema iria gerar um alerta, né, para a empresa que vai vir recolher o lixo. E aí é uma representação imaginária, né? Ele não é um aplicativo de celular, mas ele vai estar representando um alerta num aplicativo de celular.
Essa aqui, pessoal, é a imagem, e aí eu vou deixar aqui só um segundinho, depois se vocês quiserem, vocês têm como pausar. É o detalhamento da montagem que eu faço lá no vídeo sobre LEDs, certo? Eu mostro a montagem mesmo no protoboard de verdade, com as peças de verdade, certo? Mas aí eu decidi colocar aqui no vídeo explicativo geral também, no vídeo de introdução, porque aí vocês podem pausar, tirar um print, tirar uma foto, e aí vocês também têm como seguir. Já os fotorresistores, que eu também tenho chamado de sensores de luz, eles funcionam de uma forma muito inteligente. Resistores, como eu vou explicar mais detalhadamente na parte sobre circuitos, sobre protoboards e LEDs, em todas essas partes eu dou uma explicadinha do que é resistor, mas o nome já diz tudo. O resistor ele resiste à passagem de energia, ele dificulta a passagem de energia. O fotorresistor, ele dificulta mais a passagem de energia quanto mais luz ele está exposto, certo? Então, nós podemos usar isso para representar o ciclo de dia e noite, né? Porque aí eu tenho como ler esse número dessa resistência e aí decidir se está de dia ou se está de noite. Aí eu posso, por exemplo, acender ou desligar o LED de acordo com isso. Eu posso fazer isso representar painéis solares, né? Que estão alimentando a minha cidade. Então, por exemplo, eu posso colocar fotorresistores que ficam, que contam tempo à medida que eles estão com mais do que, vamos dizer, passou de 300, eu vou começar um reloginho que vai contando. Quando eu passar 10 segundos recebendo luz o suficiente, eu vou ligar um LEDzinho verde que me avisa que, por exemplo, minha bateria está carregada e agora eu posso usar meu carro elétrico ou, enfim, algum outro dispositivo elétrico, certo? E uma outra coisa que você pode usar o fotorresistor é para fazer verificação. E aí por isso que eu coloquei esses Vzinhos aqui. Como assim a verificação? Quando você coloca o fotorresistor, ele está lendo, se você colocar seu dedo em cima, ele tira a luz. E aí a resistência baixa. Então você pode usar isso, por exemplo, para imitar um leitor de biometria, de impressão digital, ou você pode também fazer isso representar uma pessoa agindo. Por exemplo, se eu não tenho um botão, isso poderia, por exemplo, funcionar quase como se fosse um botão. Mais uma vez, aqui está a imagem do circuito, vocês podem tirar print, vocês podem fotografar, mas também eu mostro numa protoboard de verdade como fazer essa instalação, tá certo? E aí vocês têm a liberdade de ter pelo menos um guia visual aí também detalhadinho. E chegamos ao botão, que sempre pode representar um botão, também pode representar aquele tipo de verificação que a gente falou sobre o fotorresistor, né, que a gente pode meio que substituir um pelo outro, como também o botão pode indicar qualquer ação humana. Uma pessoa mexendo num app, uma pessoa de fato apertando o botão, uma pessoa mandando uma mensagem, certo? Tudo isso pode ser um botão. Como o botão precisa que uma pessoa aperte, ele basicamente vai representar a ação das pessoas na sua solução. É assim que a gente instala o botão, tá certo? Tá com um desviozinho aí, certo? Deixa eu só... Eita, perdão, deixa eu voltar aqui. Aqui nessa etapa, se vocês estiverem vendo meu mouse, o verdinho ele tá ligado na primeira coluna, certo? E depois tem um outro cabinho que também está verde ligando a primeira com a segunda, onde tem a resistência, certo? Aí, na verdade, a resistência tá todo mundo ligado na primeira coluna aqui, tá certo? Essa resistência não precisa ficar na segunda, ela pode ficar aqui direto na primeira, que aí você economiza esse cabinho aqui que não precisa, tá certo? Ligado daqui, já pode vir a resistência direto para o negativo. E é assim que eu vou instalar no videozinho em que você vai ver eu instalando uma protoboard de verdade, usando um botão de verdade, e aí vocês vão ver um exemplo bem mais detalhado. Outros sensores, outros atuadores podem representar outras coisas. Por exemplo,
um buzzer, né, que produz som, ele pode representar várias outras coisas que produzem som, como alarmes, como amplificadores, caixas de som, os sensores de temperatura, umidade, eles também eles servem basicamente como sensores de temperatura e de umidade. É meio difícil usar eles para representar coisas diferentes, né? Porque se ele está lendo a temperatura, ele é um termômetro, ele é um sensor de temperatura. É diferente dos outros, eles são mais literais o uso. Dentre esses, a gente tinha aqui um buzzer, e aí eu também criei um exemplo e fiz um videozinho lá para vocês de como usar um buzzer. Ele funciona de forma bem parecida com o LED, mas ele não precisa de uma resistência, e a ligação dele é bem simples. E aí tá o esquema que vocês podem printar se acharem necessário. Então, pessoal, assim nós vamos, com esse material, nós vamos prototipar nossas cidades inteligentes. Esse é o esquema do protótipo de poste inteligente que eu criei, certo? A conexão que eu fiz foi exatamente igual a essa, né? Eu talvez tenha posicionado diferente na minha protoboard para ficar mais espalhado, mais fácil de ver, mas basicamente o que acontece nesse protótipo se tiver muita luz, o LED apaga, e quando eu boto pouca luz, ou seja, se eu cobrir com a mão, se eu colocar uma sombra muito grande, esse LED vai acender. Tem um vídeo de tanto como montar esse circuito, quanto como programá-lo. Na verdade, todos os vídeos tem tanto como montar o circuito na vida real, quanto como programá-lo usando o MBlock. Olá, Makers! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que é o Arduino e como ele funciona de forma básica. O Arduino é um microcontrolador, ou seja, ele usa microchips para controlar dispositivos eletrônicos. Tanto dispositivos eletrônicos que a gente chama de analógicos, ou seja, que trabalham com vários valores, por exemplo, um sensor de temperatura que vai de 0 graus a 40 graus, a 100 graus, a 150, dependendo do tipo de sensor, ou sensores digitais, ou LEDs digitais, né? Como botões que ou está apertado ou não está, ou LEDs que ou está aceso ou não está. Sempre que eu falar digital, pessoal, saibam que eu estou me referindo a alguma coisa que ou está ligada ou está desligada, certo? Só funcionam dois valores, 0 e 1. Vocês já devem ter ouvido falar de binário, do código binário dos computadores. E é isso que ele significa. É a presença ou a ausência de energia elétrica. Então, tendo energia elétrica, o LED acende, não tendo, o LED apaga, por exemplo. O Arduino, ele tem portas, que a gente chama, né? Que são esses buraquinhos que vocês estão vendo nessas partes aqui, ó. Na parte de cima, vocês estão vendo todas as portas digitais. Na parte de baixo, nós temos as portas analógicas. Como eu disse, aquelas portas analógicas que trabalham com diversos valores, para sensor de temperatura, de umidade, coisas desse tipo. Já os valores digitais, todos eles só leem se está ligado ou desligado, funcionando ou não funcionando. O Arduino também tem conexões que são puramente energia. Aqui embaixo tem ligações de 3.3 volts e de 5 volts que servem para alimentar o seu circuito, né? Porque o seu circuito precisa de alguma energia para funcionar. E também tem as portinhas marcadas com GND, que vem do inglês ground, que é o terra, que é o final de um circuito elétrico. Então, todo o circuito ele tem que começar por uma fonte, por exemplo, um 3,3 ou um 5 volt, e ele tem que terminar num GND, certo? Que é o fim, né, desse circuito. A gente chama de circuito justamente porque ele tem que fechar esse círculo. Se você deixar esse circuito aberto, você tem o famoso curto-circuito e o que você tiver construído não vai funcionar, certo? O Arduino ele também é programável. Eu posso usar um conector para ligá-lo aqui, ó, no meu computador e usar vários programas diferentes para controlar que portas dessas vão estar ligadas e desligadas, que portas dessas são sensores e que portas dessas são atuadores. O que são atuadores? É como um LED. O atuador ele recebe energia e faz algo. Diferente do sensor,
que algo acontece no ambiente e aí o sensor me dá um sinal elétrico para dizer o que é que está acontecendo. Por exemplo, um botão. Se eu apertar o botão me dá um sinal elétrico dizendo que o botão foi apertado. Se não, isso não acontece e o sinal fica zero. O LED funciona perfeitamente oposto. Se eu fizer passar energia pela porta em que está ligado o LED, ele vai ligar. E se eu tirar energia, ele vai desligar. Olá, Makers! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona a protoboard e como a gente montar circuitos simples, já explicando para vocês alguns princípios básicos de eletrônica, certo? A protoboard, como o nome dela já diz, ela é uma board, ou seja, uma placa de fazer protótipos, né? Ela serve para a gente testar nossos circuitos antes de imprimir para sempre numa plaquinha de circuito integrado, certo? E aí todos os engenheiros de eletrônica, todos os técnicos de eletrônica usam para testar tudo que vão fazer antes de se comprometer a um circuito que vai ficar para sempre impresso numa placa de silício. A protoboard ela tem algumas propriedades interessantes. Ela mantém vários buraquinhos conectados para que você possa conectar um dispositivo no outro sem precisar fazer solda e sem precisar emendar eles diretamente, usando fita isolante, essas coisas que dão muito mau contato. Então, como é que ela funciona? Nessas partes das extremidades, onde tem essa barrinha azul e essa barrinha vermelha, em geral utilizada para fazer a alimentação de energia do positivo e do negativo, todos esses pinos, do início até o final, estão conectados como se fosse um grande conector. Já nessa parte central, os pinos vão de linha a linha, conectando de 5 em 5. Então é 5 aqui, 5, 5, 5, até o final e dos dois lados separadamente. Então, como é que eu funcionaria? Eu vou pegar aqui o Arduino e ligar o meu pino de 5 volts nessa parte positiva. E eu vou botar aqui mais no meio para vocês verem que eu posso conectar em qualquer lugar. E a negativa eu vou colocar aqui também. E aí todo esse lado aqui vermelho, ele já está com 5 volts de energia. E o lado azul, ele já está com o terra, com o negativo, certo? E agora eu vou fazer com vocês um circuitinho usando um LED para vocês verem como a energia vai andar por aqui. Saindo do vermelho, eu vou usar uma resistência para levar a energia até o LED. Por quê? O LED, por ser um dispositivo razoavelmente frágil, se passar corrente demais, ele queima. A resistência, como o nome dela já diz, ela resiste à passagem da energia elétrica, diminuindo a corrente e protegendo o LED, certo? A gente também usa resistências quando a gente quer que a energia tenha, por exemplo, 2 caminhos e que ela fique usando o caminho da resistência quando o outro caminho estiver impossível, mas use o caminho mais fácil quando ele for aberto. Por exemplo, quando a gente for falar de botão, eu vou explicar isso bem detalhadinho, então não precisam se aperrear. Então, a resistência, como vocês devem ver aqui, para vocês verem aqui na câmera, certo? Ela tem umas linhazinhas que indicam quão resistente ela é. Essa aqui ela não é absolutamente muito resistente, não, mas é uma resistência de 10. Eu vou ligar aqui no positivo a resistência e vou ligar aqui num outro conector dessa parte aqui do meio. Agora eu vou colocar o LED. O LED ele tem um lado positivo e um lado negativo. Só acende se a energia entrar pelo positivo e sair pelo negativo. Se eu colocar o contrário, não acontece nada. Então, o lado positivo é o lado com a perna mais comprida. Talvez vocês estejam conseguindo ver aí. Mas se não, eu vou botar nos slides que tem nos outros vídeos em que eu estou explicando tudo. Eu vou mostrar uma foto e aí vocês vão ver com mais detalhe. Então, eu vou colocar a perna mais longa do LED no positivo. E o negativo eu vou colocar aqui em outro pino. Na mesma linha do pino negativo, eu vou colocar um jumper e ligar ele ao negativo do circuito. Assim, eu fecho o circuito, a energia passa e sai pelo negativo. A energia vem desse fio vermelho, fica presente aqui em todos esses pinos vermelhos. A gente ligou a resistência, ela passa aqui pela resistência, e a resistência dá uma diminuída nessa corrente para não queimar meu LED. Meu LED acende e a energia vem pelo fio verde e depois volta para o Arduino
pelo fio azul. Em todas as outras montagens eu vou reexplicar tudo isso, mas eu achei importante fazer esse vídeo para que vocês tenham uma noção básica de como a protoboard funciona, certo? E que não fiquem apreensivos quando eu fizer nos outros vídeos um pouco mais rápido do que eu fiz agora. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado.